Olá! Projeto incentiva respeito a alunos de autoescolas de Campinas. Moradores da Vila Esperança quase ficam de fora do programa de asfaltamento do bairro. Essas informações você confere agora no Câmara Notícia. Moradores da Vila Esperança quase ficam de fora do programa de asfaltamento do bairro por conta de um erro. A documentação da Coab aponta o bairro na região dos Amarais como condomínio fechado. Asfalto na porta, logo depois da casa própria, é um dos sonhos de quem mora nas grandes cidades. E para esses moradores da Vila Esperança, na região dos Amarais, quase que a pavimentação não chega, por uma falha na documentação da Coab. Não estaria incluso, né? Essas ruas, porque como são dentro do condomínio, elas não são registradas no município. Creio que é mais ou menos isso que ele quer dizer. E aí não seria asfaltada. E o asfalto na vila inteira... Nós sentimos praticamente inútil, né? Foi neutro, por causa que asfaltar uma rua, asfaltar outra rua e largar 3 ruas sem concluir, praticamente é um serviço muito, né? A gente já não tinha esperança de mais nada. A documentação da Coab aponta essa parte da Vila Esperança como condomínio fechado e, portanto, o asfalto não seria de responsabilidade da prefeitura. Foi aí que o vereador Gesiel Silva, do PP, entrou em cena. Você sabe que nós viemos lutando pela Vila Esperança durante alguns anos, aliás, no começo do mandato já. Eu fiz vários requerimentos, várias indicações e ficou para trás, como você bem disse, 3 ruas. Os moradores ficaram muito chateados, porque veja bem, todo mundo recebendo ali, sendo atendido, e 3 ruas no mês que dizem que era condomínio, mas não é condomínio, ficou de fora. O vereador intercedeu a favor dos moradores e apontou o erro à prefeitura. Em poucos dias o asfaltamento foi retomado e agora é questão de tempo para que a poeira e o barro se tornem um incômodo do passado. Acabou a barraiada que nós... praticamente já saí de dentro de casa, já saí com o pé sujo. Para sair daqui para poder pegar outro asfalto aqui, tinha que sair com sacolinha. Pegar essa sacolinha, amarrar no pé, poder sair, que não conseguia sair, né? Acabou agora, graças a Deus está tudo bem. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, Jorge Schneider, comentou as últimas notícias relacionadas ao transporte na cidade. Na volta do recesso da Câmara Municipal, o vereador Jorge Schneider, que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana do Legislativo Campineiro, repercutiu as últimas notícias envolvendo o transporte na cidade. O primeiro assunto comentado pelo vereador foi a adesão de 20% dos estudantes universitários presenciais de Campinas ao passe universitário, 5 meses depois do programa iniciar no município. Eu acredito que essa é a visão que o universitário aguardava. Eles precisavam, não são 100%, porque muitos têm carro, muitos não precisam dessa ferramenta. Mas aqueles que precisam já procuraram, já têm o seu direito garantido. E para nós é uma alegria muito grande, porque era uma necessidade para que nós possamos facilitar o acesso à faculdade daqueles que não têm dinheiro. De um total de um pouco mais de 76 mil estudantes universitários, 15.200 já solicitaram o benefício. O presidente da comissão também falou sobre o aumento do subsídio ao transporte coletivo de Campinas neste semestre. O repasse para as gratuidades anual, que seria de 30 milhões, agora passa a ser de 45 milhões. Eram 68 milhões, baixamos para 30 milhões para ver a necessidade. E de acordo com a necessidade, porque houve alguns, nós estamos aguardando inclusive os custos da prefeitura, mas nós temos informações a respeito dos custos que aumentaram. Aquele subsídio que tinha para o óleo diesel também terminou no governo federal, então lançou-se mão dessa ferramenta. Agora, a Câmara Municipal de Campinas está fazendo um estudo agora através da Comissão de Mobilidade para que nós possamos ter um pouquinho mais de transparência, que nós tenhamos, cada vez que haja um aumento de subsídio ou que se lance mão disso, para que passe pela Câmara antes de se lançar mão diretamente pelo Executivo. Vereador Carmo Luiz sugere o ensino de astronomia nas escolas, veja. O vereador Carmo Luiz, do PSC, protocolou uma indicação solicitando a inclusão da disciplina de astronomia nas escolas municipais de Campinas.
A importância dessas aulas para os estudantes é uma compreensão macro do universo, compreender que o universo está em um processo de expansão e que nós precisamos de buscar, através das aulas de geografia, história, ciências, complementar estas aulas. Esse é o nosso objetivo, não acrescentar mais uma matéria, não é esse o objetivo, mas acrescentar dentro de determinadas aulas conteúdos voltados à astronomia, voltados ao céu. Porque se nós não começarmos e não compreendermos o todo, o macro, nós não vamos compreender o micro. Então isso é a concepção deste vereador. E acredito que a partir do momento que haja instruções, caminhos, para que o ser humano volte os olhos realmente para o firmamento, a partir disso uma compreensão maior do que ele é, da sua composição social, da importância do todo na vida do todo. Então acredito que é um caminho, é uma forma de abrir novas ideias e novos caminhos no sentido de compreender a vida de forma mais integral. O vereador destaca ainda quais disciplinas contemplam o estudo da astronomia. Geografia, história e ciências. Eu acredito que são as que se assimilam mais, as que talvez tenham a maior capacidade de trazer dentro dessas disciplinas alguém que possa tratar de determinados assuntos voltados ao cosmo. A astronomia é a ciência que estuda os astros e a estrutura do universo. O astrônomo desenvolve teorias e as testa, confrontando-as com a observação da realidade. Ele pode investigar a origem e a evolução do universo e as forças que o regem. Pode também se dedicar à observação e ao registro de imagens de objetos celestes como estrelas, planetas, cometas, asteroides ou galáxias, a fim de estudar seu movimento, sua disposição no espaço e relação com os demais corpos da região. O projeto Guri, que ensina música de graça em Campinas para crianças de 8 a 18 anos de idade, está com inscrições abertas para as atividades desse segundo semestre de 2015. Os dois polos oferecem aprendizado em vários instrumentos. Para participar, não é necessário possuir instrumentos ou ter qualquer conhecimento sobre música. As aulas são gratuitas e para participar é preciso estar na faixa etária dos 8 aos 18 anos incompletos e estudar de manhã ou à noite, pois as aulas são à tarde. E para os cursos oferecidos pelo Polo da Guardinha, as inscrições devem ser feitas no local, que fica na Avenida das Amoreiras, 165, no Parque Itália, de terça a quinta, da 1h30 às 6 horas da tarde. Já no Polo Nelson Mandela, as inscrições são de segunda, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E de quarta, esse polo fica na rua Carme de Ângeles Nicoletti, sem número, no DIC 5. Os documentos para inscrição são cópias do RG ou certidão de nascimento do aluno interessado e também o RG do responsável, comprovante de residência e declaração escolar. Projeto que tira obrigação de regulamentação de lei de atendimento prioritário em estabelecimentos de Campinas passa em primeira discussão. Confira. Na volta do recesso parlamentar, um dos projetos analisados pelo plenário foi o do vereador Zé Carlos, do Solidariedade, que muda um artigo da Lei 14.789 de 2014, de sua autoria, que trata de atendimento prioritário. A matéria pede a mudança do artigo 5º, que diz se julgar necessário o Poder Executivo regulamentar a norma. A nova redação dispensa essa obrigatoriedade no que diz respeito ao atendimento prioritário nos casos de pessoas portadoras de deficiência física, idosos de idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com mobilidade reduzida. O vereador fala dessa adequação da lei. Essas alterações que nós estamos fazendo, ela não necessita de regulamentação, uma vez que já precede o decreto federal, onde ele atende às prioridades daquelas pessoas com necessidades especiais. O decreto 5.296 de 2004 regulamentou leis federais que tratam da acessibilidade e o atendimento prioritário das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A lei municipal ampliou esses direitos às pessoas inscritas no REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, e também aos doadores de sangue que apresentarem os comprovantes da doação. A proposta foi aprovada e passará por uma segunda votação
votação antes de ir para a sanção do prefeito. A partir do momento que essa lei for aprovada, ela já passa a valer e não necessitando aí de ajuste nenhum, e as pessoas com necessidades básicas, de tantas necessidades, que não é uma só específica, ela passa a ter um atendimento prioritário em todos os estabelecimentos. Comissão de Constituição e Legalidade realizou reunião nesta segunda-feira e analisou 16 projetos. Na primeira reunião da volta do recesso, a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas contou com a participação quase efetiva de todos os membros da comissão, além de vereadores que acompanharam os trabalhos. Ao todo, 16 projetos foram analisados. 14 deles já estavam na pauta e outros 2 foram incluídos e analisados no final. Um dos destaques foi o PLO 33 de 2014, de autoria do vereador Gustavo Peta. O projeto de lei previa a composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos municipais. Antes de entrar em discussão, o vereador Thiago Ferrari pediu vista do processo. Eu, em que pese as considerações do vereador Vinícius Gratti, eu estou pedindo vista do processo para que a gente possa ter gostaria de aprofundar sobre as questões da composição dos conselhos em decorrência das competências das leis municipais e federais. Então, estou pedindo vista do processo. O autor do PLO falou sobre os objetivos que o levaram a protocolar o projeto. Na verdade, o objetivo do projeto, lógico que nós estamos discutindo aqui a legalidade, é o estímulo à participação das mulheres nas decisões, no debate político. O movimento de mulheres, várias organizações feministas, defendem a composição paritária, 50%. Ouvindo também outros setores, outros segmentos, nós chegamos, eu até fiz um substitutivo para 30%, que equivale exatamente à porcentagem hoje estabelecida nas composições das chapas proporcionais. Peta destacou que já havia preparado um substitutivo reduzindo para 30% de mulheres nos conselhos antes dos 50% do projeto original. É até uma forma de trazer, de estimular a participação das mulheres nos conselhos, criando uma cota mínima, assim como já existe hoje, por exemplo, na composição das chapas eleitorais que nós temos. Então, no mérito, o esforço é de estimular a participação. E na questão da legalidade, todos os juristas que nós ouvimos, há uma legalidade, assim como, por exemplo, a composição das chapas eleitorais e outras políticas afirmativas no sentido de estimular a participação da mulher na política. O vereador Zé Carlos destacou a necessidade da revisão do projeto diante do grande número de conselhos municipais. Porque nós temos que ter muito cuidado na questão dos conselhos. Pelo seguinte, senão nós vamos ter pessoas... em todos os conselhos, a mesma pessoa. Então, eu acho que a gente tem que primeiro conhecer o projeto, entendeu? Para que isso não se repita dentro de todos os conselhos. Nós temos diversos conselhos municipais. Então, eu acho que, por isso, eu iria pedir vista para ver o conteúdo desse projeto, para, se possível, até fazer emenda. Um projeto que incentiva o respeito aos alunos das autoescolas de Campinas foi aprovado na sessão desta segunda-feira. Campanhas preventivas e educativas e adesivos farão parte da iniciativa do vereador Thiago Ferrari. Os detalhes na reportagem de Rafaela Dias. Os veículos das autoescolas de Campinas em breve deverão ser adesivados por uma campanha de respeito ao aprendizado e ao trânsito. O projeto, de autoria do vereador Thiago Ferrari, começou a ser votado na sessão desta segunda-feira na Câmara. A ideia é dar mais segurança para os campineiros que estão aprendendo a dirigir. Essa foi uma demanda das próprias autoescolas que nos procuraram para que a gente pudesse elaborar o projeto, para que a gente pudesse ter um projeto de lei que garantisse o bom andamento das aulas que eles estão ministrando, que desse segurança tanto para os alunos quanto para o pessoal, para as pessoas que estão no trânsito. Então, esse é um projeto que já foi reapresentado, está sendo reapresentado. A gente vai fazer algumas readequações que foram sugestões também da autoescola para que a gente pudesse adequar o anseio das autoescolas, a tutela do direito dos alunos, junto com a proteção aos usuários do transporte
do transporte automotivo. E então a gente está fazendo algumas readequações, mas é de fundamental importância essa lei para que a gente possa alertar a população, para que a gente possa dar tranquilidade para esses alunos que estão utilizando o carro da autoescola para aprender a dirigir, para que possam fazer suas aulas de condução. O projeto, de autoria do vereador Thiago Ferrari, pede que os veículos utilizados pelas autoescolas de Campinas carreguem uma mensagem: respeite o veículo de aprendizagem. A proposta pede ainda que sejam realizadas campanhas educativas. Na opinião do vereador, o ideal é evitar o confronto, pois ele gera desmotivação para aqueles que estão aprendendo a dirigir. A proposta foi aprovada em primeira discussão na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal de Campinas e segue para mais uma análise antes da sanção do prefeito. Tem um anseio muito grande quando as pessoas se deparam com um veículo de autoescola. A gente fica inseguro, nós que somos os usuários, ficamos inseguros de saber o que pode vir a acontecer, se a pessoa está sendo conduzindo de uma forma adequada, se não vai fechar. E o contrário também é verdadeiro. O aluno que está dirigindo o veículo, ele fica inseguro com relação aos outros veículos. E foi feito um estudo e ficou comprovado que com algumas faixas de sinalização, algumas mensagens nesse próprio carro, ele cria naturalmente uma proteção para as pessoas que estão dirigindo, que se deparam com o carro da autoescola e também para o próprio aluno. Então a gente está readequando a questão de medidas da mensagem para que a gente possa ter essa lei em Campinas, que é um anseio das autoescolas em decorrência de todo o contexto que os alunos e que a própria população que está dirigindo sofre. E a volta das sessões na Câmara foi bastante movimentada. Muitos vereadores utilizaram a bancada para discutir temas da atualidade e, no total, 8 projetos de lei foram aprovados. A Câmara teve ainda o registro de 52 novos projetos e a criação de uma nova comissão especial de estudos que passa por votação nesta quarta-feira. E ainda essa semana, os vereadores analisam a criação dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. As sessões da Câmara acontecem às segundas e quartas-feiras, às 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Saiba os detalhes no site www.campinas.sp.leg.br. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.